Olá, companheiros do Centro Espírita Cearense de Jesus, irmãos de Ideal Espírita. O tema que nos traz aqui hoje é para falar um pouco sobre a mediunidade de crianças e jovens e também para falar sobre o processo obsessivo neste grupo de pessoas. Nós gostaríamos de começar falando sobre a criança e em seguida chegarmos à adolescência e também falar um pouco sobre a mediunidade. É lógico que para desenvolvermos essa fala, nós fizemos algumas pesquisas, buscamos algumas referências e para que o vídeo fique pequeno, para que a gente não se alongue muito, nós vamos evitar um pouco as referências e em seguida nós podemos até colocar lá junto com o vídeo de onde que nós tiramos essas informações. É importante ressaltar que a criança, embora o corpo seja novo, o espírito é velho. Portanto, ao se reencarnar, o indivíduo traz impregnado na sua estrutura do perispírito tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo do tempo e algumas coisas são bloqueadas e outras se manifestam conforme a necessidade do novo processo reencarnatório. Portanto, quando o espírito se prepara no processo reencarnatório, lá no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, André Luiz trata de forma muito didática desse tema. Ou seja, quando ocorre a fecundação, ou seja, quando o espermatozoide dispara na trompa de Falópio e vem fecundar o óvulo, o espírito reencarnante já está imantado ao corpo da mãe. E ao imantar no corpo da mãe, ele traz mapas genéticos que se utilizam dos genes do pai e da mãe, e esses genes são aproveitados conforme a necessidade do espírito. São aproveitados para dons, para capacidades de desenvolvimento e também traz deficiências. Por isso, o processo reencarnatório, para o processo reencarnatório, é feito um mapeamento para que o espírito cumpra com aquilo que ele programou ou que a espiritualidade programou para que ele possa passar pela encarnação de forma mais segura, cumprindo com seus compromissos e resgatando os seus débitos do passado. Dito isto, nós vamos entender que a criança ela traz já as suas potencialidades de desenvolvimento. E a mediunidade é uma delas. No entanto, quando a criança está muito nova, antes dos 7 anos, quase todas as crianças elas possuem os canais mediúnicos muito abertos. Elas estão muito ligadas ao plano espiritual, talvez mais ligadas ao plano espiritual do que ao plano físico. E por isso quase todas as crianças, nesses primeiros anos de vida, começam então a manifestar mediunidade. É importante ressaltar que Allan Kardec nos diz que todos nós somos médiuns. Portanto, quando eu pesquisei, li, colhi opiniões de vários autores para fazer essa fala, eu também estou sendo médium dos autores para com quem está assistindo. Mas a criança, ela tem um fenômeno na infância muito comum, que a gente vê muito falar, os psicólogos dizem que esse fenômeno é uma alucinação, é a imaginação criativa da criança, que é o amiguinho invisível. Quase todas as crianças falam de um amiguinho invisível. E, na verdade, na maioria dos casos, esse amiguinho invisível, de fato, é uma criação da imaginação da criança. Mas, em muitos casos, não é.
E quando não é, a criança então começa a apresentar, além do amiguinho invisível, ela começa a ver pessoas andando dentro de casa que a gente não vê. Ela começa a ver, falar de um avôzinho, de uma avózinha, de um índiozinho e tal. E começa então a penetrar em outra dimensão de forma mais acirrada. Esse tipo de mediunidade, que pode começar na infância, pode começar na adolescência, pode começar na vida adulta, pode começar na velhice, ele é mais comum começando na infância. E esse tipo de mediunidade, onde o espírito ouve, sente, vê a outra dimensão, é chamada por Kardec de mediunidade ostensiva. Mas o que fazer? O que fazer quando nós nos deparamos com crianças que têm mediunidade ostensiva? Fizemos todo aquela observação, se não é só alucinação, se tem alguma coisa a mais. E quando percebemos que sim, que tem alguma coisa a mais, é muito importante que não coloquemos essa criança como um missionário. É muito importante que nós possamos deixar essa criança se desenvolver dentro de todo o seu processo de desenvolvimento no plano físico. Ela precisa desenvolver intelectualmente, cognitivamente, ela precisa desenvolver as suas capacidades sinestésicas, que são capacidades de movimento, ela precisa se situar no mundo, ela precisa desenvolver a sociabilidade com outras crianças. E neste contexto do desenvolvimento da criança, é importante que os pais não deem tanta importância ao fenômeno mediúnico. Quando a criança vier falar, ouça, oriente da melhor forma, de forma simples, sem colocar como se ela estivesse vivendo alguma coisa extraordinária ou como se ela estivesse com alguma demência. Não, ela tem uma faculdade que está aberta para outras dimensões. Como que você, pai, mãe, vai tratar isso? Com total naturalidade. Com total naturalidade. E, se possível, leve a criança para a casa espírita, uma casa espírita que tenha uma boa evangelização, a casa espírita que tenha o diálogo fraterno, e o nosso centro espírita Seareiros de Jesus tem todo esse aparato para acompanhar esse processo. Bom, e a obsessão? E a obsessão em criança? Por muito tempo falou-se que criança não é obsidiada porque ela é protegida pela espiritualidade superior. Na verdade, a espiritualidade superior nos protege a todos o tempo inteiro. Se a espiritualidade superior nos deixasse por 2 minutos sozinhos, a Terra se transformaria numa obsessão generalizada. Mas em relação à criança, ela é obsidiada sim, porque o corpo é novo. O corpo é novo, é infantil, mas o espírito é velho. E a proteção que existe, vinda do Criador nesse processo, é que a infância, a inocência da infância, ela blinda um pouco a criança dos seus agressores, de uma forma natural com todas as crianças. Não obstante isso, o espírito começa então a ser obsidiado. Quando começa ali a terminar a primeira infância, por volta dos 7 anos e tal, os seus algozes, que porventura os tenha, começam então a se aproximar e a interferir na vida dessa criança. Nesse processo é onde entra a evangelização. O processo de evangelização, seja ele no centro espírita, na igreja católica, lá na igreja evangélica, em qualquer local onde se desenvolva sensos morais de justiça, a justiça do Cristo, a misericórdia, o perdão, o combate ao egoísmo, a diminuição desses vícios todos, qualquer local que faça isso vai auxiliar muito bem o desenvolvimento dessa criança. Dito isto, nós então temos que entender
que no processo reencarnatório, como nós dissemos anteriormente, a criança traz os seus compromissos. E a mediunidade ostensiva, ela é preparada lá no plano espiritual para que o indivíduo exerça essa mediunidade aqui no mundo físico e possa contribuir com o desenvolvimento dos seus, com o seu próprio desenvolvimento e até com o desenvolvimento da humanidade inteira. No entanto, esses compromissos mediúnicos, eles podem ir e vir. Quando nós acompanhamos o desenvolvimento da criança e ela chega na adolescência, com raras exceções, o adolescente de 12, 13 anos, ele começa então a perder, afastar-se dessa mediunidade ostensiva. E é muito interessante não confundirmos o momento de transição, de transformações pelos quais o adolescente passa com obsessão. O adolescente, normalmente, via de regra, ele é preguiçoso, ele é revoltado, ele é agressivo. Só que nós gostaríamos de transformar em por ser, por estar, não por, perdão, por estar agressivo, não ser. Então, na adolescência, ele é um momento transitório, ele passa por esses processos de transformação do corpo, de transformação do psiquismo, os velhos conceitos que estavam lá atrás, mergulhados no esquecimento, começam a aparecer aí na adolescência, o espírito velho volta a se manifestar, e aí, ao voltar a se manifestar, ele tem um conflito com o processo educativo. E isso não tem nada a ver com obsessão ou com mediunidade. Isso é próprio da fase de transição. Passada essa transição, o indivíduo, então, ele vai relacionar a sua nova encarnação, a criação que ele teve dos pais, a ajuda que ele teve dos pais para se desenvolver, com os compromissos do passado e com as impressões que ele trouxe gravadas no seu perispírito do passado. E aí forma-se então a nova jornada de trabalho, de desenvolvimento e de crescimento no campo da carne. É então a partir daí que nós temos um novo indivíduo, um indivíduo único, que já não é mais aquele espírito com aqueles problemas todos, mas um novo indivíduo dentro do mundo material. E dentro desse mundo material nós passamos então a ter novas vivências, e essas novas vivências vão então formando o nosso novo caráter, a nossa nova personalidade, que é única. Ao desencarnarmos e ao reencarnarmos, formaremos outra. E assim por diante, dentro de um processo evolutivo contínuo. Nós somos evoluídos de forma compulsória, queiramos ou não. Uns mais lento, outros de forma mais rápida. Sobre a mediunidade de jovens, quando os jovens começam a apresentar características de mediunidade ostensiva, muitos lugares, muitos centros cometem alguns erros que nós consideramos como equívocos em conduzir o jovem ou a criança muito nova para as reuniões de mediunidade. A reunião de mediunidade é uma reunião de desobsessão, não é? Normalmente, via de regra, nas casas espíritas, existe a reunião de desobsessão, que também é chamada de reunião de mediunidade. Nessa reunião, os médiuns, os doutrinadores, eu gosto mais de falar, os conversadores com os espíritos, todas essas pessoas precisamos estar equilibrados, tanto o médium quanto as pessoas que o rodeiam. O médium ele precisa desse equilíbrio para que ele possa auxiliar os espíritos em sofrimento.
é uma sessão de total doação dos envolvidos. E se nós estamos em desequilíbrio, nós não iremos doar coisa boa para essas pessoas que tanto precisam. Precisam de médiuns equilibrados. A espiritualidade precisa de médium equilibrado, precisa de doutrinadores equilibrados. E ao conduzir crianças ou jovens que ainda não equilibraram a sua mediunidade para esse tipo de reunião, é provável que desencadeie ali processos obsessivos. Após a saída, porque o centro espírita é protegido, muito protegido pela espiritualidade superior, mas se esse médium não tem equilíbrio, após a sua saída, quando ele se encontra com ele mesmo fora da casa espírita, ele pode sim desenvolver processos obsessivos, dos chamados vampirizadores, que buscam sensações e tudo mais. Lá no Livro dos Médiuns tem toda uma orientação sobre a qualidade de todos esses espíritos que estão por aí na erraticidade, no plano extrafísico. Portanto, e um outro detalhe muito importante que nós precisamos ressaltar é que, e já falamos anteriormente, é que a mediunidade vem e vai. E o jovem, às vezes, ele também vem e vai. Portanto, a reunião mediúnica tem que ter pessoas que tenham uma constância, pessoas que já estão no movimento espírita há muito tempo, que não vão se ausentar das reuniões. E o jovem de 16, 17 anos, ele está muito preocupado com o vestibular, com a organização de sua vida. Nessa tribulação toda, é importante que nós procuremos ensiná-lo a se equilibrar, a meditar, a dominar a sua mediunidade, quando os espíritos se aproximam, a tentar direcioná-los via pensamento e com oração para a casa espírita, onde esse espírito vai ser tratado. Portanto, esse jovem precisa aprender a fazer isso, para que ele possa conduzir com tranquilidade a sua vida. Passada essa fase da adolescência, da juventude aí e tal, normalmente ele retorna e faz grandes trabalhos, excelentes trabalhos dentro da casa espírita, até mesmo como médium. Em relação a essas questões, né, nós poderíamos falar por muito mais tempo, de acordo com o vasto material que existe sobre isso, grandes palestristas como a dona Sueli Caldas, o nome me fugiu aqui. A dona Sueli Caldas faz um trabalho maravilhoso com jovens médiuns, né? Tem muita coisa de Zé Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias. Tem muito material para que nós possamos estudar e ler sobre essa questão. Para finalizar, nós gostaríamos de falar poucos minutos, sobre o momento atual que nós estamos vivendo. Há pouco tempo nós fizemos um estudo lá no Centro Espírita Ensinamentos de Jesus, e nós falamos sobre transição planetária. Toda vez que acontece alguma calamidade, não é? Como aconteceu o tsunami nos países asiáticos e tal, e as pessoas voltam a falar em final do mundo, em transição planetária, em extermínio da humanidade, todas essas coisas. Mas é muito importante nós, espíritas, falarmos sobre transição planetária. A transição planetária, ela vem acontecendo, a transição planetária do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ela vem acontecendo há quase 1000 anos. Ela passou por todo esse processo aí da Idade Média e tudo mais, e está chegando ao seu final.
Lá no programa Pinga Fogo, o Chico questionam para o Chico sobre a transição planetária. Quando é que ela se daria? E o Chico responde que o Emmanuel estaria lhe dizendo que seria em 2057, ou seja, 200 anos após a vinda do Consolador prometido, 200 anos após a codificação kardeciana. Portanto, se ela vai se efetivar em 2057, é muito provável que o processo está acelerando. Nós tivemos aí grandes avanços no campo tecnológico no século XX, né, com 2 guerras mundiais, com várias epidemias, com vários problemas pelos quais a humanidade passou. Nós, neste momento, estamos passando por mais uma epidemia que se transformou em pandemia. O momento é muito delicado, muito crítico para ficar fazendo conjunturas nesse sentido. É muito importante que nós, nesse momento de recolhimento, olha que interessante, o Covid-19 está nos obrigando a nos recolher, a ficarmos em casa, a pararmos com a correria da busca de condições materiais, a pararmos um pouco de pensar só nas coisas materiais. Portanto, esses dias de recolhimento, eu recomendo aos irmãos de ideal espírita, que reforcem o culto no lar, que abram o Evangelho, que estudem e que meditem sobre o Evangelho, meditem sobre as suas potencialidades, as suas dificuldades, os seus vícios. Se todos nós fizermos isso, aqueles que ficarem aqui e que não forem infectados e desencarnarem pelo agravamento da doença, estarão renovados no campo da matéria. E aqueles outros que porventura tiverem que deixar o mundo material, entrarão para o plano espiritual mais tranquilos, menos ligados à matéria. Portanto, nesse momento de recolhimento, vamos todos meditar com Jesus, vivenciar Jesus, buscar Jesus. Essa é a nossa mensagem para hoje. Fiquem com Deus e que Ele nos guarde sempre.